Bom, rapidamente me apresentando, eu sou Ademar Solon, sou casado com Evânia Solon e pai de 2 filhos, o Gabriel e o Felipe. E sim, a gente montou agora há pouco, na verdade a gente já desde 2015, quando a gente descobriu em 2014 a aparição de Nossa Senhora em Pesqueira, né, em Simbres, Pesqueira, Pernambuco, a gente começou aí com grupos de peregrinos, né, e esses grupos de peregrinos pediam para a gente fazer, levá-los para rezar em outros lugares, e aí surgiu a ideia da família Solon Peregrinações, família Solon Viagens, e a gente está tentando montar esse projeto. O projeto Gotas de Catequese, na verdade, é um apostolado que eu faço sozinho, né? E eu coloco as aulas e outros conteúdos lá no YouTube, Gotas de Catequese, no Instagram também a gente coloca, faz live toda quarta-feira. Agora nós estamos estudando a missa, parte por parte. Nós tivemos a primeira, né? E a gente definiu, aqui em casa mesmo, que cada um ia tentar ver de alguma forma evangelizar. Por exemplo, minha esposa, ela tem uma loja também de roupa modesta no Instagram, é uma loja virtual, né? E ela tem o nome de Santa Teresa, Santa Teresinha, né? Em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. E o Instagram, quem quiser procurar aí, é Use, U-S-E, Terese, T-H-E-R-E-S-E. Use Terese. E, mais recentemente, meu filho mais velho colocou uma forma de evangelizar um pouco diferente, mas com licores, para do sabor a gente contemplar as maravilhas do belo, né, que remete ao sumo bem. Então, a gente está tentando fazer essas evangelizações de forma que as pessoas busquem mais a Deus e não veja que é só a questão do materialismo, só nós podemos, não, mas que a gente consiga direcionar as pessoas, né? Tudo na nossa vida tem que ser uma oração, um serviço a Deus. E aí a gente abriu algumas frentes, né? E como o Júlio disse, a gente se conheceu há algum tempo atrás, em 2015, né? Mais precisamente há 6 anos, com uma motivação muito específica, que era o combate à ideologia de gênero nos planos estadual e municipais de educação, né? O Plano Nacional de Educação, em 2014, tinha passado, tinha um movimento que gostaria de implantar, pela lei, a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, e a Igreja Católica, através de principalmente 2 pessoas, né, que combateram ferrenhamente, padre... fala-se em bancada evangélica, né? Mas, bom, padre, paciência, né? Padre Paulo Ricardo e o padre José Eduardo, eles foram e investiram massivamente para impedir. Aí sim juntou-se a bancada, vamos dizer assim, católica no Congresso Nacional como um todo, a bancada evangélica também se juntou e conseguiu se tirar em 2014 do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero. E no ano seguinte, o que foi que aconteceu, né? O Conselho Nacional de Educação, com o Plano Nacional na mão, ele, ao invés de mandar para os estados e municípios para se fazerem planos de acordo com o Plano Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação não fez isso. Usou de artimanha e mandou os documentos que estavam para inserir ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, e mandou para os estados e municípios como sendo um documento oficial que eles deveriam estudar para implantar seus planos estaduais e municipais. Né? Então, foi uma atitude que os brasileiros não entenderam direito o que aconteceu, né? E muitos nem sabem, mas houve uma forma embusteira do Conselho Nacional de Educação colocar na mão dos estados e municípios toda a ideologia de gênero dentro dos documentos que os estados e municípios iam estudar para fazer os seus planos de educação. A gente sabe que os municípios, quanto mais no interior for, ninguém vai se preocupar em montar um plano de educação, então praticamente eles pegam o que vem do governo federal, do governo estadual e implantam no seu município e acabou a história.
passa lá na Câmara de Vereadores, vira lei, e como nesse Brasil, vira-se a lei, ninguém presta atenção, ninguém sabe que lei deve cumprir, e aí dessa forma aconteceu. E o que foi que aconteceu em seguida? Nós montamos um grupo em Maceió e aí começamos a disseminar pelo Estado para que a gente pudesse ajudar o Estado e os municípios a não permitirem que essa ideologia entrasse nos planos estaduais e municipais de educação. E mais de 40 municípios em Alagoas, vejam, um pouco mais de 40, conseguiu não passar a famigerada ideologia. Né? E no plano estadual também não. Bom, e o que foi que aconteceu de 2015 para cá? A ideologia de gênero não saiu das escolas, continua-se ensinando ideologia de gênero, e a gente agora, mais recentemente, isso vem pegando de novo. Né? A gente está ouvindo falar na ideologia de gênero de uma forma mais efusiva nos últimos dias, precisamente, com propagandas na televisão de grandes redes de sanduíche, né, algumas redes de cosméticos, outros empresas, sei lá, supermercados, coisas assim, de vendas, lojas, tudo implementando as suas propagandas, nas suas mídias, a ideologia de gênero. E qual o mal que isso traz? Só para vocês terem uma ideia, eu e minha esposa, no Dia dos Namorados, agora a moda é ver live, né? Então a gente foi, vamos separar uma live aqui para ver. Estávamos esperando a live do Roupa Nova, né? E botamos na live do Fábio Júnior. E aí eu comecei a perceber algo assim, o cantor do back vocal, ele estava vestido de rosa, e o rapaz, né? E a moça estava vestida de azul. E aí, como minha mente já funciona nessas coisas, eu disse, tem algo errado aí, está trocado esse negócio. Tem alguma mensagem subliminar que eles querem passar. E aí, minha esposa disse, você, com essa sua mente, começa a ver coisas onde não tem. Daqui a pouco mostrou o baterista. O baterista estava com uma cor, sei lá, vou dizer, chutar, laranja. Aí passou o cara da guitarra, estava com uma cor verde. E depois a câmera, o foco ficou maior e eles estavam com todos camisetas só de cor, coloridas, né? Cada um com uma cor diferente, formando aquela famosa bandeira do arco-íris. Então, nada mais é por acaso, tudo tem um sentido de ser. Quando acabou a live, veio a propaganda da empresa, que era uma empresa, eu acho que de cosméticos, que estava patrocinando, e aí apareceu de tudo, né? Os casais de namorados todos se apresentando lá, né? Se beijando e etc. E daí vocês imaginem o restante, né? Não preciso dizer aqui. E, bom, fiquei assim, não impressionado, porque a gente já está vendo isso um pouco mais largo. Mas como é que surgiu essa história? Bom, e aí vejam, isso dentro da nossa casa, pela televisão, né? A gente já não vê televisão há muito tempo, mas a gente colocou na internet para ver lives, né? Músicas que a gente gosta ou gostou no passado e gosta ainda, mas a coisa está espalhada. Então não é não é um acaso, não é trabalhar para que as pessoas não sejam preconceituosas. Não, é uma agenda que está em curso. E é uma agenda que tem muito dinheiro, muito financiamento. O professor Felipe Neri, que vocês, a maioria, deve conhecer, né, que luta pela vida e pela família e batalha muito contra a ideologia de gênero. Ele foi a um evento em 2015 ou foi 2016, e ele voltou, foi aqui na América do Sul, eu não lembro se foi no Chile, não lembro, Paraguai, não lembro. Mas foi na América do Sul, um país da América do Sul, e ele disse que viriam 4,5 bilhões de dólares
só para investimento na agenda de gênero. Então, veja, como é que nós vamos combater tanto dinheiro assim? E de onde vem tanto dinheiro assim? Né? A Somaia está dizendo aí a agenda autoritária vem do dinheiro lá daquele rapaz lá dos Estados Unidos. Né? É um deles lá. Bom, sim, eles têm muito dinheiro. Mas como é que surge isso? É claro que a gente não dá para dissociar a ideologia de gênero da mentalidade revolucionária. Né? A gente, parafraseando aqui Santo Tomás de Aquino, que fazia alusão a Aristóteles, ele dizia que é próprio do sábio ordenar. Então, é o sábio que coloca a ordem. E é claro que essa ordem tem que estar dirigida ao bem maior, ao supremo bem, que é Deus. Né? Então, quando Deus não está nesta ordem, essa ordem não está dirigida a Deus, na verdade, ela passa a ser uma desordem. E o desordenamento do pensamento do ser humano é que causa a revolução. A revolução nada mais é do que seres humanos desordenados a Deus, que desordenam seus pensamentos. E esses pensamentos eles se tornam revolucionários. A agenda de gênero não está dissociada disso. E aí a gente, mais recentemente, no século XIX, a gente vê o autor que coloca a crítica de tudo, ou seja, você tem que desconstruir tudo, você tem que criticar tudo, tudo que aparece na sua frente você tem que colocar crítica. Né? Karl Marx, ele coloca essa revolução, que ele chama de revolução do proletariado, mas, na verdade, ele está implementando um pensamento revolucionário da crítica de tudo, aonde, voltado para a agenda de gênero, ou teoria de gênero, como se chama agora, ou ideologia de gênero, a gente tem que criticar, né? Se o homem realmente é homem e se a mulher realmente é mulher, de acordo com o seu sexo biológico. Então, tudo começa por ali. E, para favorecer esse tipo de revolução, porque a revolução do proletariado ela não deu certo, e o Marx e Engels eles pensam no lumpenproletariado, que seriam aquelas, entre aspas, minorias marginalizadas, que seriam esse novo tipo de proletariado, e na Escola de Frankfurt, essas outras coisas que vocês da Liga devem saber muito bem já, eles tentam pegar esse lumpenproletariado e transformá-lo em agentes revolucionários para esta revolução clássica, antiga, da revolução do proletariado. E, mais especificamente, dentro desse lumpenproletariado, coloca-se algo que não é minoria, é tratada como minoria, mas não é minoria, que são as mulheres. Né? Algumas mulheres montam um movimento feminista, né? E este movimento feminista vai iniciar a promoção da ideologia de gênero, dizendo que elas precisavam ter mais entrada no mercado de trabalho, elas precisariam ter valor igual ao homem, e estas falácias todas que nós católicos percebemos que é uma falácia quando a gente percebe que o próprio Jesus Cristo, os discípulos, né, de Nosso Senhor, as discípulas e discípulos, lá na Bíblia, isso já era, essa dignidade da mulher, ela já era enaltecida, e aquilo gerou um tanto quanto... Veja que a samaritana, além de ser uma mulher, ela era samaritana, e ela vem a Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor pede de beber a ela, que ela tire a água do poço para saciar a sede dele. Mas, na verdade, ele queria mostrar que aquela mulher, né, indigna de Nosso Senhor, porque ela não era, não por ser samaritana nem ser mulher, mas é porque ela estava meio perdida na sua formação feminina, vamos dizer assim. Então, ela sai dali e vai como que pregar que ali era a fonte de água viva, era Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu só quis colocar o episódio para mostrar que a dignidade da mulher
já lá naquele tempo, 2000 anos atrás, já era enaltecida pelo cristianismo e pelo catolicismo. E no Ocidente, a mulher, na Igreja Católica, ela teve a mesma dignidade do que o ser humano masculino. E lembrando que para ter dignidade, um ser humano para ter dignidade, ele não precisa ter um cargo político superior, como de presidente da República, ele não precisa ter um emprego que, sei lá, gere muita renda. Não. A dignidade do ser humano, seja o homem ou a mulher, é o amor a Deus, e toda a sua ação ser feita dirigida a Deus, ordenada a Deus. Essa é a dignidade. Então, não importa se o homem, ele tem, sei lá, um emprego elementar ou um alto cargo, se ele é pobre ou se ele é riquíssimo, da mesma forma a mulher. Né? Todos eles, eu digo que o que em Deus é um, ele fez dois, no homem e na mulher. Né? Ele separa a sua imagem e semelhança em dois, no homem e da mulher, que complementariamente, né, os dois numa só carne, no sacramento do matrimônio, é que se completam de forma a gerar novas vidas. Né? Foi assim que Deus pensou. Aí entra a questão da família. Bom, a ideologia de gênero ela vem exatamente tentar quebrar esse tipo de coisa, porque na hora que eu não tenho mais o homem, não tenho mais a mulher, como é que eu vou unir os dois para gerar novas vidas e, de uma certa forma, vou usar uma palavra ruim, né? Não é isso, mas mimetizar Deus. Se é a imagem e semelhança, como é que pode? Não poderia, com uma ideologia desta, acontecer esse tipo de coisa. Então, o movimento feminista, ele entra de forma a querer trazer para a mulher uma dignidade, que essa dignidade que esse movimento trouxe não foi a dignidade do feminino, mas foi uma dignidade, entre aspas, revolucionária. Veio revolucionar algo que estava numa ordem. E aí colocando desordem na cabeça das mulheres, de algumas, né? Não é a maioria, inclusive, é uma minoria, mas colocando a desordem nessa cabeça dessas mulheres, elas começam a promover uma agenda. Né? E essa agenda vem através da década de 70, com uma feminista chamada Shulamit Firestone, que ela escreve um livro chamado A Dialética do Sexo, de forma que ela diz que precisa-se destruir a família profundamente. Ela diz no livro, quem tiver curiosidade pode procurar, tem em PDF na internet, A Dialética do Sexo, né? Shulamit Firestone. Então, ela diz que a destruição da família ela tem que ser precisa e tem que destruir ainda mais. E ela diz como é que a gente vai destruir isso? E diz que é através da educação, das escolas. Naquela época, um pouco antes, tinha, todo mundo lembra. Bom, todo mundo, vocês não, acho que vocês não lembram, mas os pais de vocês talvez e os avós lembram que existiam as escolas para os meninos e as escolas para as meninas. Por que é que existia escola de menino e escola de menina? Ah, não, é porque não pode juntar, porque o homem é superior e a mulher é inferior, ela tem que ficar numa outra escola. Não, isso foi falácia que nos disseram. As escolas eram separadas porque o raciocínio, a forma de pensar do ser humano masculino é diferente do ser humano feminino. E as meninas, elas têm aí por volta de 2 anos a inteligência feminina, a forma de pensar, o raciocínio feminino, ela tem uns 2 anos de diferença para o ser humano masculino. Elas são mais rápidas nessa forma de raciocínio na educação, elas são mais metódicas a isso, né? Elas vão mais rápido, elas tiram notas melhores. Os homens, eles são mais lentos, o pensamento fica um pouco mais duradouro, mas eles são mais lentos nisso. Então, se juntasse tudo, ia dar problema, porque nunca se baseia uma sala de aula, nunca se puxa a sala de aula pelo mais inteligente, não, é por aquele que está mais atrasado, porque ele precisa acompanhar o grupo. Então, o mais inteligente tem que ficar esperando para que aquele alcance o raciocínio, aquele que está mais atrasado alcance o raciocínio e eles empatarem e seguirem juntos. Veja que isto é uma forma de fazer com que as coisas se balizem por baixo e não
por cima ou pelo médio, pelo menos, né? Então, naquela época, tinha escolas separadas. E a Shulamit Firestone, ela dizia que tem que juntar tudo. Inclusive, essa educação deformadora nas escolas, ela teria que ser pegar um professor para fazer essa deformação na escola. Depois é o seguinte, na Shulamit Firestone puxava, por exemplo, que dentro da sua própria casa, a família ela precisaria mudar, quebrar os tabus, de forma que o pai se relacionasse, inclusive sexualmente, com as filhas e a mãe com os filhos, quebrando-se aí o tabu da pedofilia. Veja, isso em 1970. Então, aquela história que era para dar uma dignidade, o movimento feminista para dar uma dignidade às mulheres, ela começa a se deformar, fazendo com que este movimento fosse de destruição da família. Então, foge totalmente ao foco. E quem é que investe nisso? É claro que esses movimentos feministas da época foram procurar já na década de 50, a Fundação Rockefeller. E aí, o que é que acontecia com a Fundação Rockefeller naquela época? Eles tinham produzido a laqueadura tubária para que a mulher não tivesse mais filho, de forma a diminuir a natalidade, como forma de, dizendo que era para regular a população do mundo, né, para que ela não crescesse tanto e não faltasse alimento para o mundo inteiro. Veja, naquela época, eles montaram isso. Muitos médicos brasileiros foram para os Estados Unidos fazer esta técnica de laqueadura tubária nas mulheres, esterilizando as mulheres para que elas não tivessem filhos e assim pudessem trabalhar. Né? Sair de casa. Este era o plano, né? Não diminuir a população. Porque, só um parêntese, num estudo nos Estados Unidos, eles disseram que as pessoas, para viverem, precisam não sei quantos metros quadrados para que sobrevivam de forma sustentável, né? E depois, quando juntou-se a população dos Estados Unidos e foi medir isso, juntando todo mundo, daria o estado do Texas. Veja, a população inteira dos Estados Unidos viveria bem sustentavelmente se tivesse todo mundo lá no estado do Texas. Ou seja, todo o resto dava para plantar, colher e produzir alimento, né? Do que é alimento plantável, por exemplo. Então, é uma falácia. Daí veio a Fundação Rockefeller, naquela época, através do laboratório dos Rockefellers, eles estavam produzindo a pílula do dia seguinte. Tinham médicos estudando isso lá para produzir a pílula, né? Já tinham produzido a pílula que a gente conhece hoje, né? Contraceptiva, que é abortiva. Eu não disse, eu sou farmacêutico, né? A gente está perto do movimento pró-vida, né? Minha esposa está à frente disso, então a gente sempre tem acesso a essas informações e como farmacêutico, eu sou obrigado a dizer que tanto o DIU quanto as pílulas contraceptivas são abortivas e as mulheres que as utilizam, elas podem estar abortando bebês e só vão encontrar esses bebês quando morrer. Aí vai encontrar lá os bebês. Bom, então, a pílula já tinha sido produzida, eles estavam estudando a pílula do dia seguinte, mas um movimento feminista chega lá e diz assim, Sr. Rockefeller, o senhor está fazendo errado. O senhor não é com pílula que o senhor vai diminuir a população do mundo, não. Essa revolução que o senhor quer fazer é assim, ó. A gente vai dizer para as mulheres que elas não podem ter filhos. E não podendo ter filhos, elas vão poder produzir, elas vão poder trabalhar, elas vão poder fazer faculdade, porque filho atrapalha. E aí você consegue isso que você está querendo. E aí é de onde vem o dinheiro que a Somaia estava falando aí. Desse grupo e de outros grupos, outras fundações, como a Fundação MacArthur, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford. Então, quando a gente compra os produtos dessas fundações, e a gente já não sabe mais quais produtos são, porque praticamente todos são investimentos aí internacionais que vêm dessas grandes empresas, e a gente financia comprando, sei lá, Natura, um perfume da Natura, eu estou financiando ideologia de gênero. Comprando um Burger King, um sanduíche do Burger King, eu estou financiando ideologia de gênero. Então, começou-se a agenda
feminista, desculpe, não voltado para o feminino, para a mulher, mas voltado para uma ideologia revolucionária que iria chegar na década de 90 na ONU, num congresso internacional para mulheres, onde os movimentos feministas é que idealizavam a agenda do que ia se discutir lá. Existe na internet um livro, né, em PDF, curtinho, curtíssimo, chamado Agenda de Gênero. É importante que vocês vejam, porque este livro, Agenda de Gênero, foi escrito por uma americana que percebeu que o que eles iam discutir lá no Congresso para Mulheres nada tinha de mulher. A primeira coisa que eles fizeram foi impedir que os movimentos católicos participassem desse encontro lá das mulheres, esse Congresso Internacional das Mulheres. Foi em Yogyakarta e foi em Pequim. Né? E no de Pequim inseriu-se a palavra gênero, tirando a palavra sexo masculino e feminino, introduzindo a palavra gênero. E vindo do inglês gender, que seria para a questão sexo lá. Aqui a gente usa sexo masculino e feminino, então inseriu-se, procurou a palavra adequada para disseminar essa agenda. A partir de então, a ONU compra a ideia e, através de uma ativista interessante, que os movimentos feministas têm existe uma dúvida aí, se nos movimentos feministas, se algumas ativistas lésbicas, elas são chamadas ao movimento, ou se é o movimento que gera isso aí, né? Então, muitas mulheres que estão defendendo o direito, entre aspas, das mulheres, os movimentos feministas, na verdade, elas são ativistas, não vou tirar homossexuais, mas gaysistas, ativistas gaysistas, né? Tem uma palavrazinha que se fala para quando é mulher, né? Eu não lembro agora, mas eu não lembro. Já, se eu lembrar, eu falo. Então, essas mulheres é que estão nesses movimentos para o feminino, entre aspas, né? E, na verdade, não, elas não estão defendendo as mulheres. É tanto que este movimento... Sim, então, o nome do livro da Judith Butler, que é uma teórica da ideologia de gênero, né, chama Problemas de Gênero. Esse livro é muito difícil de ser lido. Muito difícil porque ela usa um palavreado difícil, de forma que as pessoas não entendem, está dizendo lá, e acham que aquilo ali é de um intelectual famosa, inteligente, e que estuda muito, e aí finda não entendendo o livro, não sabe o que ela coloca lá, e nem lê. Né? Na verdade, ela coloca esse livro Problema de Gênero dentro da agenda da ONU, né? E dentro da agenda do movimento feminista. Ela, inclusive, esteve no Brasil já algumas vezes, ela e sua companheira. Né? Então, existe esse problema. Né? Como é que uma ativista feminazes, eu acho que é esse a palavra feminazes, as feminazes, como ela, dizem defender as mulheres. Mas aí, depois da década de 90, vem a ideologia de gênero na programação da ONU, até então não tinha a Agenda 2030, falo já nela, e eles vão inserindo, através da ONU, do órgão UNESCO, que é para as escolas, né, e da UNICEF, né, para as crianças, né, porque o foco é a criança, agendas, né, teorias que têm que ser passadas para os professores, que ainda na década de 90, mas no início dos anos 2000, o Ministério da Educação começou a colocar essas agendas com formação para os professores, voltados para o gênero. De que forma? É para não sermos preconceituosos com os homossexuais, é para a gente aceitar os homossexuais. E, na verdade, homossexuais não tem nada a ver com o ativismo que esses grupos fazem. A homossexualidade ou homossexualismo, hoje em dia não pode falar ismo, tem que falar homossexualidade, então não tem nada a ver com a agenda gaysista e a agenda das feminazes,
que passam, veja, o movimento feminista, ao invés de buscar as mulheres, elas passam a defender essa agenda gaysista e essa agenda de feminazes. E essa agenda, ela tem um curso e esquece-se a mulher e passa a defender esse tipo de coisa. Então vai lá contra a família, que todas as crianças elas têm que elas não podem mais dizer que são meninos ou meninas, tem que ensinar isso na escola, tem que vestir as crianças, os meninos, vestir de menina e as meninas de menino, e daí irem misturando a cabeça, desconstruindo o raciocínio da criança. Inclusive diz que o problema é a família. Veja que quando na Alemanha já existem casos de pessoas que foram presas, pai e mãe foram presos, porque a escola aplicava gênero lá e eles não aceitaram que os filhos participassem desta escola. E lá é o seguinte: se o filho não vai para a escola porque o pai não deixa, o pai e a mãe é preso. Porque os filhos, tem uma americana que diz assim, os filhos não são das famílias, os filhos são do Estado. O Estado, as pessoas são do Estado. Bom, vejam que agora, mais recentemente, nós temos... Mas antes de falar mais recentemente, o que foi que aconteceu? O grupo de Bilderberg definiu uma agenda para o mundo, chamada Agenda 2030. E a Agenda 2030 ela foi totalmente aceita pela ONU, que aprovou essa mesma agenda, e, pasmem com o que eu vou dizer, o Vaticano também comenta que essa agenda precisa ser, essa agenda da ONU, chamada Agenda 2030, que é a mesma do grupo de Bilderberg, aquele grupo de megacapitalistas, né, que querem que a população do mundo diminua, né? O Vaticano corrobora com a agenda da ONU 2030, que um dos pontos dessa agenda, são 20 pontos, salvo engano, 15 a 20 pontos, que um dos pontos é a ideologia de gênero. Desenvolver a ideologia de gênero ou teoria de gênero nos países que são componentes da ONU. E através do quê? Da educação. Deles, Unicef e Unesco. No Brasil, por exemplo, através do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais de educação. Então, é dessa forma que a ONU vem e implementa, com dinheiro que vem dessas ONGs, né, aliás, com dinheiro que vem das grandes fundações, para as ONGs nos países que são financiados pelas fundações, e estas ONGs implementam as suas agendas de gênero. Por exemplo, acabei de passar para o Júlio aí, eu acabei de receber, mesmo estava aqui já me preparando para esta live, e eu acabei de receber que esta semana a Prefeitura de Maceió e a Câmara de Vereadores homologaram aí um projeto do Grupo Gay de Maceió, salvo engano, onde vai liberar em torno de R$450 mil para o grupo desenvolver este projeto que está lá, que eu não li. Não está lá o projeto, é só o texto dizendo que aprovou a lei. Eu não li o projeto. As pessoas de Maceió não leram o projeto. Mesmo assim, com seus impostos, nós estamos financiando R$450 mil para o grupo gay desenvolver algum tipo de trabalho que eu tenho certeza que não é a proteção da vida dos homossexuais que são perseguidos. Que, diga-se de passagem, os homossexuais, eles têm uma parcela deles que são assassinados, e quando a gente vai ver quem são os assassinos, são outros gays, ou em briga, ou amantes entre si, e eles se matam, a grande maioria. O crime de ódio, ele é muito menor. Por exemplo, teve um ano de 2019, ou foi de 2018, no mundo inteiro morreram quase 2.000 gays por crime de ódio, de preconceito, quase 2.000. No mesmo ano, morreram quase 200 mil cristãos, dentre eles a maioria católico, por causa de ódio e preconceito à religião, à cristandade. Então, de 200 mil para 2.000, há que se vê que tem uma discrepância muito grande na quantidade, e dá-se atenção. Não é que não dê atenção à vida das pessoas, mas dá-se atenção.
no pequeno grupo que se matam entre si e não se dá, por exemplo, aos cristãos. Já digo o seguinte, como é que o católico se comporta frente aos homossexuais? Nós temos na Igreja Católica um apostolado que chama-se Courage, C-O-U-R-A-G-E. As pessoas que têm amigos, olha, vocês que estão vendo esta live, vocês que têm pessoas na sua família ou do seu círculo de amigos, ou conhecem pessoas que são homossexuais e querem viver uma vida santa, existe o apostolado Courage, né, que eles não chamam nem homossexuais, né? Eles chamam pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Né? Pessoas com atração pelo mesmo sexo. Né? Atração pelo mesmo sexo. AMS, né? Tem uma sigla que eles usam. E a Igreja Católica tem um apostolado e acolhe e forma. E essas pessoas estão vivendo bem, buscando a sua vida, porque não é que eu não tenha uma perna que eu não posso ir para o céu. Não é que eu tenha um problema na minha sexualidade que eu não posso ir para o céu. Não, todos podem ir para o céu, todos são chamados para ir para o céu. Eu não posso perder a alma. Né? E o que essas pessoas que fazem a ideologia de gênero, a revolução, eles querem é que as pessoas percam a alma, somente isso. Então a Igreja Católica não somente acolhe, Padre Léo, que muitos conhecem e ouvem ainda, eles tinha na época, ainda tem um grupo que é a Casa Betânia, que cuida dessas pessoas e ele está lá vivendo muito bem. Né? Então, já para cortar alguma falácia que tem aí de que preconceito e etc. O que a gente está falando aqui é da ideologia de gênero, e não da questão da sexualidade das pessoas. Bom, então a ideologia de gênero vem através da ONU, entra nos países através dos seus ministérios da educação e suas secretarias de educação e vão para as escolas. Teve uma polêmica aí em 2015 de que não existia as cartilhas, aquelas cartilhas. Eu mesmo recebi de uma diretora de escola que estava carimbado com o carimbo da escola e disse, ó, aqui, Ademar, quando você for para as reuniões, pode mostrar, quem quiser. E pode dizer meu nome. Eu disse, não, você se protege e a gente mostra, porque está aqui o carimbo da sua escola. Então, todo mundo vai saber de onde foi retirado. Então, as cartilhas existiram e etc. Bom, mas isso saiu das escolas? Não. Continua nas escolas a mesma agenda. Todos os anos tem treinamento, mês sim, mês não, na Secretaria de Estado, nas secretarias municipais, para a ideologia de gênero. Ou seja, mesmo contra a lei, estão sendo implantadas. Este é o risco, este é o perigo. Porque continuam ensinando as nossas crianças. A gente não pega os livros dos nossos irmãos, né? A gente não pega os livros dos nossos filhos para ver o que é que está escrito lá. Depois, agora como eles sabem que nós estamos mais atentos, esses livros e esses módulos, essas coisas ficam lá na escola. E agora no virtual é que a gente não vê mesmo. Né? Então, o risco, o perigo de destruição da família está aí. E nós, católicos, precisamos combater isto. Porque não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com preconceito, e é uma forma de destruir revolucionariamente utilizando as crianças. E, quiçá, os adolescentes. Né? Muitos de vocês jovens passaram por isso e agora estão sendo resgatados. Vocês mesmos devem, alguns de vocês já devem pensar assim, eu tinha essa mentalidade lá na escola e agora eu estou mudando, porque eu preciso entender o que a Santa Igreja prega e o que a Igreja nos ensinou em 2000 anos. Bom, e mais recentemente, porque esse negócio foi lá em 2015, já faz muito tempo, porque todo mundo acha que 2 anos já é tempo demais. É por isso que falam tanto da Idade Média, onde se construíram coisas que não se destroem. Não consegue se destruir uma catedral de Notre Dame, porque toca fogo na catedral e ela continua de pé. Né? Parece ser indestrutível, porque a fé daquele povo construiu aquilo olhando, ordenando para o céu. Hoje a gente já não tem a gente já tem essa dificuldade. Então tudo que tem 1 ano, 2, a gente troca de celular todo ano, porque nem presta, o bicho para de funcionar, porque tem que ser tudo novo, é o novo normal. Né? Tudo tem que ser novo e renovado. Né? Bom, mas não é bem assim. E aí, mais recentemente, essa agenda ela se espalha da escola e toma conta das empresas. E vai para a mídia, e vai para a televisão, e vai para os jornais, e vai para os jogos de futebol,
Sim, jogos de futebol. Agora a CBF está sendo inquirida, né? Que é praticamente uma inquisição. Agora, uma inquisição diferente da inquisição católica, que a pessoa respondia a um processo, né? Mostrava seus argumentos, tinha o inquisidor que ia lá perguntar por que é que você fez isso? Por que você escreveu isso? Vamos ver se tem sentido o que você está dizendo, ou se não tem. E a pessoa só era condenada a deixar de falar aquilo se realmente o que ele falava não estava ordenado a Deus. Né? E o que era, conseguia dizer, não, isso é ordenado a Deus, e conseguia explicar, pronto, não tinha problema nenhum, mas tinha um julgamento. É por isso que os nossos julgamentos, que nem tem mais hoje em dia, né, mas os julgamentos que tem, são inspirados na Inquisição, porque dava voz e vez à pessoa. Mas agora a CBF está sendo inquirida porque não tem a camisa de número 24, não tem um jogador com o número 24. Né? E é o seguinte, agora querem o número 24, mas se você diz que uma pessoa é 24, isso não pode. Agora, ter a camisa 24, uma pessoa vestir, pode, porque então é contraditório. E agora se espalhou. Né? Então, nos jogos de futebol, narração, a gente vê narrador implementando a agenda de gênero e se espalhou. E aí está o risco, porque está nas nossas famílias, dentro da nossa casa, através da televisão, através da mídia, através de livros. Né? A gente está escutando, a gente vai ver uma live de um grupo musical, ou no caso de um cantor que você gosta, e está lá a ideologia de gênero em mensagens subliminares, né? E tudo está contaminado. Qual a intenção da ideologia de gênero? É destruir a família. Destruindo a família, destrói-se a igreja. A ideologia de gênero, a agenda de gênero, ela quer que dentro da igreja sejam ordenados padres homossexuais, é o caminho, como é que eles chamaram aí? É o caminho conciliar, né? Então, o caminho conciliar lá na Alemanha, eles querem exatamente promover isso, para colocar essa agenda dentro da igreja, porque se na igreja se não tem mais padre, e se não tem mais famílias para gerarem padres, então destrói-se a igreja. E é este o mal que penetra nos nossos lares. Por isso a gente tem que combater. Vejam, não podemos e nem devemos combater os homossexuais. Muito pelo contrário. Nós temos apostolados dentro da nossa igreja que cuidam das almas, porque a igreja cuida de almas, a igreja não cuida da floresta, a igreja cuida da alma das pessoas, porque floresta não tem alma, pelo menos a alma do ser humano, que é a alma mais alta que existe, né? A ânima dos vegetais, ou a alma dos vegetais, vamos chamar assim, me perdoem puxar esse assunto, é a alma vegetativa apenas. É tanto que a gente corta a árvore, o legume e come e não tem problema nenhum que eu não estou matando uma alma. Ao passo que se eu matar uma outra pessoa, eu vou responder por isso a Deus. Então, a agenda de gênero, mais recentemente, ela vem para destruir a família e destruir a igreja. Somente isso. Ela não tem outra intenção. Não tem nada a ver com os homossexuais, não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com preconceito. Isso são falácias que são inseridas na agenda de forma que pegue um ou outro desavisado e que um ou outro que não tem informação para que acredite naquilo e passe a propagar a agenda. É isto que a agenda prega para as nossas famílias, destruir a família e a igreja. Bom, mas eu vou parar por aqui, senão eu falo muito e finda não dizendo o que vocês querem mesmo. Então, se tiverem alguma pergunta, coloquem aí, Júlio, por favor, se você puder intermediar isso, você já vai sinalizando e eu vou respondendo. Fico à disposição. Pronto, pessoal. Então, fica aberto o espaço agora, né? A gente começa rezando o texto, depois temos a formação e, por fim, esse espaço aberto aí, né, para perguntas, intervenções, mas desde que sejam bem rápidas, porque o nosso tempo já está bem limitado aqui, né? Nossa pretensão é terminar até às 22 horas, né, até às 10 horas, passando um pouquinho quando é necessário, né? Mas vão colocando aí no chat ou abram o microfone, né? Levante a mão aí e que a gente vai fazendo aqui uma ordem e vocês vão perguntando ao Ademar ou fazendo alguma outra colocação. Fiquem à vontade.
Júlio, enquanto as pessoas se encorajam aí, a Somaia colocou um texto aí e ela pergunta sobre destruir a família para diminuir a população. Olha, eu ouvindo outro dia uma live do Centro Dom Bosco, eu não lembro quem deles foi, ele falou o seguinte, é uma polêmica, por favor, não batam em mim, não é o tema, é sobre diminuição da população, tem a ver com o gênero. Eu escutei lá, vocês vão lá, reclamem lá no canal do Centro Dom Bosco. Que em 2015, ou foi 2016, o Bill Gates, que é um mega milionário, e ele tem investido muito em medicamentos, em laboratórios de medicamentos, e mais precisamente das vacinas. Algumas vacinas que estão chegando para a gente tomar sobre a Covid, e que não pode nem dizer esse nome aqui, mas esses produtos que estão aí sendo colocados para as pessoas, o Bill Gates desenvolve. E ele disse em 2015 ou 2016 que a população do mundo precisaria diminuir em 1 bilhão de pessoas. Nós somos 7. Precisaria diminuir em 1 bilhão de pessoas. Aí perguntaram para ele como é que seria isso. Ele disse, nada que uma picada de abelha não resolva. Então, o que é uma picada de abelha? De onde vem essa abelha e de onde vem essa picada? Então, existe a intenção de diminuir a população do mundo. Eles já perceberam que não dá para ser mesmo pelo movimento feminista, a ideologia de gênero não está funcionando, porque no Brasil, por exemplo, as famílias não querem isso e a população do mundo continua crescendo. Né? Mas a gente vê que, a gente sabe, quem lê Apocalipse, estudou o Apocalipse, a população da Terra vai diminuir em 1/3, 2 vezes. Em 1/3. E como é que vai diminuir essa população do mundo? Com os castigos que virão por causa da não conversão das pessoas. Então a gente tem que cuidar disso, das almas. Não nos preocupar aí com esse negócio de população diminuir, não. Vamos preocupar em não perder nossa alma. Excelente. Bom, então eu vou colocar uma pergunta, Ademar, para incentivar o pessoal aí a se manifestar também. Assim, diante desse panorama aí que você, né, passou para a gente, né, inclusive já adianto o pessoal, né, não se preocupe, não se desespere, tal se tiver alguém desesperado, porque a gente sabe que é muita informação assim de uma vez só, pode parecer, né, e é mesmo. Né, mas o Ademar fez todo um histórico aí, né? Foi interessante que ele pegou aí daquele momento, daquela época, né? 2014, 2015, né? Até na ocasião em que a gente se conheceu, dentro daquele movimento ali de combate à ideologia de gênero nas escolas, e foi fazendo esse panorama até antes, na verdade, né? Desde a década de 70, né? Mas diante desse cenário, né, desse panorama todo aí, que inclusive, como você mencionou, e a gente observa isso, né, esse assanhamento de novo dessa ideologia e dos seus atores, né, que promovem ela, aí internacionalmente, né, globalmente. O que é que cada um, individualmente e em grupos também, como essa liga, o que é que a gente pode fazer enquanto igreja, enquanto pequenos grupos organizados, né, e individualmente também, né, mas principalmente organizado. E aí a importância dessa organização. Excelente pergunta, né? Não teria como a gente sair daqui hoje sem esta pergunta e sem responder isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é, vejam, quem eu ouvi vocês pedirem pela saúde do professor Olavo de Carvalho, quem já leu As 12 Camadas da Personalidade e assistiu algumas aulas falando tanto do professor, mas outros teóricos, né? Filósofos, estou falando de filósofos, viu? Não estou falando do Karnal e do... Deixa para lá. Estou falando de filósofos. Se vocês escutaram algumas pessoas dessas falando sobre alta cultura, nós percebemos que o brasileiro está lá entre quarta e quinta camada, que é de criança e adolescente. Para você sair da quarta camada para a quinta, se você é um adulto e não saiu da quarta camada, você só sai com tratamento psicológico, ou seja, nós estamos como adultos vivendo como criança ou adolescente, então, e sem alta cultura, que foi acabada no Brasil,
Então, a primeira coisa que a gente sofre é do conhecimento, é do desenvolvimento da nossa inteligência, do desenvolvimento do nosso imaginário e do desenvolvimento da nossa cultura. Eu estou falando de alta cultura, né? E aí lembrei de uma coisa que acabei de ver sobre a Argentina, antes de vir para cá. Cheguei da missa, estava me preparando, vendo alguma coisa, digo já o que é. Bom, então nós perdemos a alta cultura, nós perdemos o desenvolvimento do imaginário, nós ficamos menos inteligentes ao longo do tempo, principalmente da década de 60, 70 para cá, né? E a gente precisa resgatar isso. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Aprender, né? Estudar. A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. E aí, como é que a gente faz isso? Lendo e ouvindo algumas pessoas, né? Quais pessoas são essas? Bom, aí vocês têm já as pessoas que vocês seguem. Se vocês são uma liga, estão se formando, vocês já têm as pessoas que estão direcionando vocês, seriam os mentores de vocês, né? Daí vocês, a primeira coisa é desenvolver o imaginário, desenvolver a inteligência, desenvolver a cultura, aprender, né? Seja que assunto for, né? Então tem que desenvolver. Por que isto é primeiro, desenvolver a inteligência? O primeiro não é rezar, não. O primeiro é ordenar tudo a Deus. Esse estudo tem que ser ordenado a Deus. Mas se eu não ordeno a minha inteligência e ordeno de forma a Deus, de forma a aprender as coisas e conseguir entender, eu não consigo rezar, eu não consigo entender o que é que a igreja está pregando, eu não consigo entender por que é que os padres da igreja escreveram aquelas coisas. Veja, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ela foi escrita para os estudantes estudarem. Hoje a gente pega os módulos das escolas dos nossos filhos, os livros que eu peguei para estudar, pelo amor de Deus, eu não consigo ler uma página da Suma Teológica e entendê-la da primeira vez. Eu tenho que ficar voltando para poder entendê-la, né? Mas aquilo era para os estudantes. Veja, que mente aquelas pessoas tinham naquela época. E hoje todo mundo estuda e a gente não sabe praticamente nada. Então, primeiro ponto, estudar, desenvolver o imaginário, alta cultura, para quê? Para que a gente consiga entender o que está acontecendo na nossa vida. Inclusive entender a nossa igreja. Né? A nossa igreja não, a igreja de Cristo, que é a igreja católica. Né? Depois, paralelo a isso, né, nós precisamos rezar, né? Fazer penitência, rezar o terço, fazer penitência, fazer sacrifício, se confessar e comungar. Se eu preparei a minha inteligência, eu estou estudando, eu sei o que é que o mundo está dizendo, está me oferecendo, e eu consigo entender o que está acontecendo nele, se eu estou firme na minha fé, eu estou ordenado a Deus, eu estou firme na minha fé, eu estou dentro dos sacramentos da igreja, presente a eles, aí eu posso fazer a terceira coisa, combater. Combater com o quê? Com uma liga dessa, com lives, com poemas, com livros escritos, com palestras, dentro de casa explicando aos meus familiares, dentro da igreja com pessoas do meu grupo de oração, o combate. Muitos daqui, né, os que entraram que me conhecem aí, que são consagrados a Nossa Senhora, então nós precisamos fazer como os escravos de Nossa Senhora. Né? Temos que se pegar na mão da Santíssima Rainha e rezar o terço e fazer a adoração ao Santíssimo e combater, sair para o combate. Então são essas três coisas: desenvolvimento do imaginário, alta cultura e inteligência, a oração penitência, vivência da igreja com afinco, né? E terceiro, o combate. São essas coisas que nós devemos fazer. Bom, eu lembrei o que aqui eu tinha visto, eu vou dizer aqui para vocês. O governo da Argentina acabou de comprar 10.000 peças de madeira em formato de pênis masculino, né? Para distribuir às escolas, para eles fazerem aulas de sexualidade. Né? 10.000 unidades disto. Veja, o governo da Argentina. Ainda não confirmei, espero que não está aqui. Foi de uma fonte confiável, eu não fui em busca da reportagem, mas estava lá isso, e eu quero dizer para vocês, se tiverem curiosidade de ver se foi isto mesmo, ainda não confirmei, veio de uma fonte confiável, mas eu costumo pesquisar para ver se aquilo tem verdade. Mas, se for verdade,
é a agenda de gênero que está nas escolas lá na Argentina muito mais aceleradamente. Mais alguma pergunta? Muito bom, muito bom. Pessoal, mandem as perguntas aí no chat, né? Muito bom. É basicamente, né, Ademar, a gente vê que é como a gente se organiza aqui, né? Todo terceiro domingo, a gente começa rezando, depois estudando algum tema. Então, nós já estudamos aqui sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições de Fátima, né? E o mundo atual. Enfim, a importância da oração, o valor da oração, com base lá em Santo Afonso, agora sobre os perigos da ideologia de gênero, e por aí vai, a gente vai entrando aí, tocando nesses temas importantes. Permita-me, Júlio, É, dizer só que assim, a gente vai falando das coisas e a gente pensa que saiu da cabeça da pessoa. Às vezes sai, né? Santo Agostinho tirou tudo da cabeça dele, Santo Tomás de Aquino tirou tudo da cabeça dele. Agora, de Ademar, não tem condições de sair nada. Então, eu tenho que aprender com alguém. Deixa eu dizer as fontes, essas coisas, assim, a gente tem, o Centro Dom Bosco dissemina isso agora, né? Mas de onde foi que eu tirei isso? Naquela época, 2015, a gente formou a Rede de Defesa da Família em Brasília. E eu tive lá presente, e estavam lá Padre José Eduardo, professor Felipe Neri, Padre Paulo Ricardo, e quem estava mais lá? Bom, mas esses três aqui, eles fizeram algumas preleções lá, e eles apresentaram exatamente este caminho, começando como eu comecei, né? Exatamente desenvolvendo a inteligência, a educação, para podermos chegar no combate. Então, eu não tirei da minha cabeça. Foi baseado nessas principais três figuras que vocês conhecem. E, desculpe, muito também o bom. professor Donato. O professor Bom, Donato também estava lá. bom, encontrou o Donato é difícil, né? Esse é o único que a gente não vê assim na internet, né? Só pessoalmente mesmo, só se encontrar É, pessoalmente. é. Ele não se deixa filmar nem fotografar. Pois é. Bom, pessoal, vocês estão muito acanhados hoje, mas deixa eu destacar então, Ademar, dessa sua fala aí, nessa parte do combate, né? A gente, como uma liga, né, católica, como centros católicos e institutos, enfim, tem sempre esse tripé aí, né? Oração, estudo e defesa da fé, né? E aí, unido, sendo isso tudo unido por uma amizade de fundo, essa promoção da amizade, boa amizade católica. Então, assim, tem essa forma organizada de fazer, né, que é muito importante, mas também é importante destacar o apostolado individual, né? Então, a gente, ainda internamente, aqui nas nossas reuniões, antes de abrir publicamente as atividades, nós estudamos um documento pontifício do Papa Paulo VI, Apostolicam Actuositatem, né? Onde ele fala justamente do apostolado individual também, entre outras coisas, né? E aqui eu quero colocar isso de forma concreta, dentro da guerra cultural, né? O que? A ocupação de espaço, né? Que o professor Olavo fala muito e outros também, né? Então, assim, nós temos aqui muitos professores, entre outros, em formação, já formados, já atuando. Então, assim, dentro desse cenário especificamente, vamos tentar assim, aqui estimular, né? Até o pessoal que está aí no todo mundo quietinho hoje. Para o professor católico, né? Temos aqui professores no meu caso, filosofia, biologia, matemática, português, literatura, enfim, acho que geografia. Vocês falem aí no chat, por favor, os professores. E outras pessoas nas suas áreas também, né? Como ocupar esses espaços e ser um professor católico, por exemplo, né? O que é que a gente, quais são assim, os cuidados e as armas de que a gente deve se valer? Aí, a sua mãe é coordenadora pedagógica, né? O que é que a gente enfrenta lá e como se virar com isso aí? É difícil isso, viu? É martírio. A Somaia, por exemplo, que é uma pessoa que eu já conheço, eu e minha esposa já conhece, ela é coordenadora pedagógica. Já pensou? Tudo passa pela mão dela. E como é que nós vamos fazer?
Veja, o professor que está lá na sala de aula, diferente da Somaia, é um caso à parte, né, o caso dela. Mas o professor que está na sala de aula, ele tem que conhecer o que, ele está ensinando. Eu estava fazendo assim, tem que ter cuidado com esses movimentos, senão vão dizer que eu estou na supremacia lá, não sei das quantas, né? Então, as pessoas que estão, os professores que estão na sala de aula, eles precisam, primeiramente, saber da sua disciplina, saber separar o que é a disciplina, a verdade, e o que é a ideologia. Então, na sala de aula, se você é católico, o bom seria que o professor chegasse, se benzesse e rezasse um Pai Nosso, uma Ave Maria e começasse a aula. Se não pode isso por enquanto, nem nas igrejas, nem nas escolas católicas, bom, se não pode isso por enquanto, comece tirando o que é de ideologia. Ideologia nefasta, não estou dizendo porque a própria doutrina católica é uma ideologia, não é ideologia porque a palavra ideologia já ficou comprometida, né? Tudo que não presta, o arco-íris já ficou comprometido, a palavra preconceito já ficou comprometido, até a palavra obrigado, ninguém fala mais, só fala gratidão, né? Então isso tudo ficou comprometido. Mas vai retirando o que é ideologia maligna nas frases. Por exemplo, se eu sou professor de história, eu vou contar a história como ela realmente aconteceu. Mas eu tenho que falar. Se eu for professor de geografia, eu tenho que falar o que é a geografia da Terra. Não tenho como inventar as coisas, né? Pelo menos eu tenho que dizer as teorias que existem hoje. Bom, mas se o conteúdo programático está lá infiltrado, se eu sou um católico e eu posso ensinar os meus alunos, tirando aquilo ali, não vai fazer falta, né? Muito pelo contrário, né? Vai deformar. Então eu tenho que ir agindo assim. Agora, antes disso, que isso já é o combate, né? Antes disso é a vida de oração, a preparação, porque se o martírio vier, nós vamos ter que estar abraçados com a cruz, né? Individualmente, em casa, cada um, né? Bom, eu não sei combater, eu não sei dar palestra, eu não sou professor, então é intercessão, a oração de intercessão, interceder por aqueles que estão à frente, né? Interceder pelos professores, pelos padres, pelos bispos, né? Para combater junto conosco. Isso é o trabalho individual que deve ser feito. Agora, para os professores especificamente, vem uma cartilhazinha para ele fazer aquilo ali, né? Os professores, jejum e oração, né? A penitência e o sacrifício. Então, vem a cartilhazinha para falar aquilo em sala de aula. Se você consegue combater sem falar aquilo, você deve fazer. Se não tiver outro jeito, o coordenador pedagógico, a diretora da escola está lá assistindo aula com você, você vai precisar definir o que é melhor para aquele momento. É você entrar no martírio, não dá, entrar em embate e ser demitido. Se for para o momento, por isso tem que rezar para saber discernir. Ou se aguentar um pouco, porque é melhor você ali presente, combatendo na medida do possível e para chegar a um fim, ou se a morte direta, né? Então, essas coisas o católico tem que ter muito presente e na hora certa saber decidir. Agora, decidir através da oração, discernimento. Por isso não dá para fazer sem oração, sem a confissão, sem a Eucaristia, sem jejum, sem sacrifício. Veja que é difícil. Pois é, muito bom. Bom, eu vou continuar aqui ó, essa sabatina, então. É, Você colocou, Ademar, algumas referências aí, né, ao longo da exposição, né? Assim, principalmente, e isso aqui é interessante, né? Demonstrando essa leitura das próprias teóricas, né, da ideologia, da teoria de gênero, né? Então, você citou a Firestone, a Butler, enfim, o relatório de ONU, etc. Mas, então, assim, se você pudesse incluir outras obras, não só de quem estuda, mas de quem também faz a crítica, faz a crítica balizada, né? Faz aí a separação do joio e do trigo né? Desses estudos, né?
E já que você mencionou também a importância aí da educação do imaginário, do estudo, né, do desenvolvimento da inteligência ali, para quem quiser aprofundar, né, para quem chegou de paraquedas aqui no tema, né, não sabia todo esse panorama aqui, a live a gente vai disponibilizar no YouTube depois, você rever, né, é importante, eu acredito que eu mesmo vou rever, mas já pensando no aprofundamento, assim, o que estudei, aqui eu já aproveito para mostrar, já para, né, colocar para que se você conhece, o que é que acha desses livros, né? Para o pessoal que não sabe, eu tenho uma livraria no Instagram chamada Abertura Cultural, né? Então, @Abertura Cultural, está em promoção esse mês, em memória, né? Não litúrgica, óbvio, mas em memória de um ano do falecimento do Dom Henrique, né? Inclusive hoje, né, que se faz um ano, né, do seu falecimento. Então, o catálogo lá está em promoção. Então, eu vou mostrar aqui alguns livros, né, e aí você já comenta e acrescenta outros também. Esses são só os que estão disponíveis aqui. Esse aqui, né, que é o Gender, né, Quem és tu, sobre a ideologia de gênero. Esse outro aqui, né, Gênero, ferramenta de desconstrução da identidade. E tem participação aqui do professor Felipe Neri, né? O padre José Eduardo, né? E outros aí, estudiosos do assunto. E aqui também, ideologia de gênero, o neototalitarismo e a morte da família. Então, assim, são algumas referências, e além das referências que você citou aí, das próprias teóricas, né, de gênero, mas, então, eu queria que você colocasse aí, desse o caminho das pedras aí para quem quer aprofundar o assunto. Então, esses 3 livros aí, eles já são excelentes para um combate a essa teoria, né? Esse segundo aí, ele foi preparado, muito bem preparado já naquela época, e ele tem bastante conteúdo. Eu não sei se o Monsenhor Sanaúra está aí como autor, né? E ele morreu o ano passado, e ele era um dos defensores disso contra a ideologia de gênero. Então, esse livro aí, ele está, né? Então, esse livro aí, ele foi preparado pelo professor Felipe Neri, junto com esse grupo de pessoas aí, e fantástico esse livro, quem puder adquirir, ele está compilado em temas importantes que o professor Felipe juntou, era um congresso, foi um congresso que ele fez, e aí os temas ele juntou, botou nesse livro, excelente. Né? Eu indicaria os livros voltados para as mulheres, né, para as meninas, né, sobre a feminilidade, para desconstruir. Como é que você vai desconstruir o feminino, o feminismo, se você não sabe o que é feminino? Porque a minha geração, eu estou com 50 anos, da minha geração para frente, isso foi desconstruído a todo instante. Então, os mais jovens já não sabem mais o que é ser feminino e o que é ser masculino. Mas, principalmente para as meninas, tem os livros da Edith Stein, por exemplo. Ela tem um livro específico, e a gente está falando de uma filósofa, santa da igreja, né? Carmelita, foi para o Carmelo. Né? Então, é importante. Tem o livro sobre o feminismo, né? da deputada, eu esqueço o nome dela, que é importante também ser lido, né? Que é uma desconstrução do que é o feminismo. Esses são livros importantes que as mulheres, principalmente, precisam ler para poder entender, para poder o que é o feminino, para poder desconstruir o feminismo. Isso, Ana Campagnolo. Então, é importante esses livros para construir o imaginário do que seria ser mulher, né? E para os homens, veja, porque tudo está em cima do macho, não pode, tem que destruir. Né? E isso vem pela mulher. Não vou entrar na questão teológica disso, mas lembrem de Eva. Então, as mulheres são aquelas que cuidam do lar, aquelas que cuidam da formação educacional, claro, junto com o homem, o marido, né? A esposa e o marido, da família. Mas a mulher é aquela que dá harmonia, o homem é eu digo que a família é o seguinte, o homem é representado pelo carro, tem o motor, vai, sai, volta, e a mulher pela casa, é aquela que dá o aconchego, a harmonia.
E por isso que o feminismo que veio, né, não veio com a história do machismo, veio com o feminismo para a destruição. E aí a gente finda na ideologia de gênero. Mas esses livros, como complemento, os livros aí para as meninas, principalmente. Júlio, Sim, pois não. então, permita-me uma palavrinha também aqui. Boa noite, Ademar, boa noite a todos, salve rainha. Queria aproveitar a deixa para também indicar um, um episódio da promoção do Brasil Paralelo, das grandes minorias, que eu tive, por coincidência, a sorte de assistir ontem. Muito bom. Tem lá o professor Felipe Neri também, a Ana também fala. E eu até vou deixar aqui no link, no chat, para que vocês eventualmente possam conferir também. Muito bom. Bom, aproveitando aí o que o Ademar, né, ele citou o Monsenhor Claudio Sanaur, né, tem esse livro também, acho que o Ademar conhece, né, dele, né, que toca toda essa, porque quando a gente coloca assim da ideologia de gênero, é uma forma de tentar genericamente, né, empacotar um monte de coisa assim, um monte de manifestações assim, de manifestações que o Ademar colocou muito bem como pertencentes aí à mentalidade revolucionária, né? Que estão ligadas, né? Então é movimento feminista, é movimento gaysista, enfim, são várias expressões do mesmo problema, né? Que é essa questão da desordem. Então, esse livro aqui é um livro que realmente traz tudo isso, né? Traz tudo isso. Acho que o Ademar deve conhecer, né? Sim, E o da conheço. Edith Stein que ele falou é esse daqui, Isso, né? A mulher, sua missão segundo a natureza e a graça, né? isso. Perfeito. Exatamente. Do feminismo, né? Revolução e Subversão, algo assim, Isso. da Ana Campagnolo, eu não tenho em mãos aqui. Um outro só para citar seria esse Libido Dominando, que também traz o histórico todo, é um calhamação, né? Da libertação sexual e controle político, né? Enfim, referências acho que temos o suficiente aí, né? Para o combate, Júlio, tenho duas indicações. Né? Como combater? Primeiro, professor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, né? É um livro específico para católicos, né? Para o combate, né? A Contra-Revolução, que vai em cima disso tudo. Né? E o livro que saiu agora pela editora Dom Bosco, né? Do Centro Dom Bosco, Católicos ao Combate, do cardeal Leme. Né? É uma carta que ele escreveu para os seus... Quando ele assumiu a diocese, né? E acho que de Olinda e Recife, ele escreveu isso. É um livro também voltado para o combate, porque ele apresenta muito, de uma forma sumária, mas assim, bem direcionado, que são dois livros para o combate, é importante, os católicos. Quem não é católico não precisa se preocupar, não. Vir para a igreja para poder combater, senão tá difícil. Lá fora, na barca está difícil, está turbulento, imagine fora. Pois é. Então, Ademar, assim, já se encaminhando aí para o final, né, até pela hora, eu já agradeço aqui em nome da Liga Santa Rainha, né, LSR, né, como a gente resume aí, a disponibilidade, né, a excelente exposição, né, acho que a gente não poderia ter convidado pessoa melhor para fazer essa exposição, para dar essa formação. Né? Agradecer muito a Nossa Senhora por ter colocado vocês e eu aqui juntos essa noite, né, para tratarmos sobre as coisas que são ordenadas a Deus, e estou à disposição. Então, para finalizar, né, vamos fazer a Mônica? oração em agradecimento a Deus pelo conhecimento compartilhado aqui, pedindo a graça, né, a Nosso Senhor de mantermos nossos olhos abertos, que Ele ilumine nossa inteligência,
e a graça de podermos estar estudando, de crescer na vida de oração, dos sacramentos e cumprir a defesa da fé nos nossos meios, né? Então vamos rezar também, Ademar, né? Juntos por você, pela sua família, pela Liga Santa Rainha, pelo Centro Dom Henrique. Lembrai-vos, ó Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorremos, de vós nos valhamos, e gemendo sob os pesos dos nossos pecados, nos prostramos aos vossos pés. Não rejeiteis as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado. Dignai-vos de as ouvir propícia e de nos alcançar o que vos pedimos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Se estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso para todos. Salve, Rainha. Salve, rainha, pessoal. Boa noite. Boa noite, salve a rainha.